A gente vê os pilotos da Fórmula 1 com seus carros de luxo, suas mansões, e a gente para pensar: nossa, será que todo piloto de Fórmula 1 nasceu rico? A gente começa com o francês Esteban Ocon. O pai do Ocon, Laurent, tinha uma oficina mecânica na França. Os pais do Ocon eram de classe média, o pai dele tinha uma oficina. E sabe o que ele fez? Ele viu tanto talento no filho que ele decidiu vender a casa dele junto com a oficina para investir no talento do filho. Com parte da grana, ele comprou um motorhome, uma caravan, um trailer, e saiu viajando de cidade em cidade para levar o filho para competir nos campeonatos de kart. Agora você imagine a pressão na cabeça do Ocon, só uma criança tendo que recompensar, o pai de alguma forma. Tanto que ele disse que na cabeça dele não existia falhar, não existia perder. Ele precisava ganhar para devolver tudo que os pais estavam dando para ele. Ele foi campeão de kart em 2007 e 2008, vencendo de nomes famosos como Antoine Hubert e do Pierre Gasly, que agora, inclusive, é companheiro de equipe dele na Alpine. E aos 14 anos de idade, as coisas começaram a mudar um pouquinho, porque ele assinou um contrato com a empresa guarda-chuva da Renault. Ele foi campeão da Fórmula 3, inclusive ganhando do Max Verstappen, só que o dinheiro acabou, por incrível que pareça. O rapaz era campeão da Fórmula 3 e não tinha dinheiro para competir nas categorias seguintes. Foi quando apareceu um certo cara chamado de Toto Wolff que investiu grana nele, e assim ele pôde participar dos campeonatos seguintes. Ele foi campeão da GP3 em 2015, mostrando que o Wolff realmente estava com o olho bem afiado. Depois correu pela DTM e aí passou também por equipes da Fórmula 1, como a Menor, a Force India, chegando finalmente na Renault. Foi inclusive piloto reserva da Mercedes durante um tempo e assumiu um contrato com a Renault, e hoje é piloto da Alpine, inclusive já com uma vitória na categoria. O pessoal que veio da Finlândia também tem uma origem um pouco mais humilde. O Valtteri Bottas, por exemplo, via seu pai trabalhando numa pequena empresa, um pequeno comércio, vamos dizer assim, de limpeza, e a sua mãe era uma agente funerária lá na Finlândia. Um dia ele estava no supermercado com o avô dele, fazendo compras, e ele viu uma propaganda de um evento que iria ter kart. Aí o avô dele levou o pequeno Botinhas para assistir o evento. E aí o bichinho do automobilismo mordeu e ele acabou se apaixonando pelo esporte. O Bottas então começou a subir, ganhando, por exemplo, a Fórmula Renault Eurocup em 2008 e ganhando a Fórmula 3 Masters em 2009 e 2010. Foi nessa época que um empresário chamado Toto Wolff olhou para ele e falou: vem cá, menino, deixa eu te agenciar aqui. O Bottas, então, fez um contrato de piloto de testes com a Williams. Em 2011, foi campeão da GP3 e em 2013 assumiu o carro, substituindo Bruno Senna. Estamos falando de finlandeses, É isso mesmo. Vamos falar então do Kimi Raikkonen, que veio de uma origem... Aliás, o Raikkonen teve uma subida meteórica na carreira dele. O seu pai era taxista e a sua mãe trabalhava em um escritório. E os dois financiavam a carreira dos dois filhos, o Kimi e o Rami. Para ajudar na sua carreira, o Kimi abandonou a escola bem cedo para trabalhar como mecânico. Porém, como o menino era muito bom no kart, não demorou muito para patrocinadores começarem a investir em sua carreira. E lá no comecinho dos anos 2000, o Kimi tinha passado por categorias de base, poucas, é verdade. Ele venceu 13 das 23 corridas que disputou. Olha como o cara já estava, aparecendo assim, tanto que o Peter Sauber
que era um cara que gostava muito de investir em novos talentos, olhou pro Kimi e falou: vem cá, vem pra Fórmula 1. O Kimi estreou na categoria quando era muito jovem, tanto que muita gente no paddock falou: acho que o Peter tá fazendo uma besteira, esse garoto é muito jovem e vai cometer muitas besteiras. Pode ser que tenha cometido umas ou outras, mas foi claro que a jogada do Peter Sauber foi super acertada e os pais do Kimi com certeza colheram os frutos vendo o filho fazer uma super carreira no automobilismo como um todo, especialmente na Fórmula 1 como um dos maiores pilotos que a gente já viu. O Sebastian Vettel tinha o pai trabalhando na carpintaria no início de sua carreira. E é uma situação muito parecida com todo mundo. O pai vai ajudando o filho, vai patrocinando no início, só que como o menino tem muito talento, o que acontece? Ele logo chama a atenção de pessoas, empresários, empresas que veem uma possibilidade de investimento, né? Foi o que aconteceu com o Sebastian Vettel, porque já em 2001 ele recebeu o patrocínio da BMW e aí começou a fazer a festa nas categorias de base. Um pouquinho antes, em 1998, a Red Bull, que estava já investindo bastante na Fórmula 1, como a gente falou nesse vídeo aqui, viu o Sebastian e falou: ah, esse menino é muito bom, deixa eu patrociná-lo. E o Vettel começou a ter patrocínio da Red Bull desde 1998. Nem preciso dizer que Vettel se tornou um dos maiores campeões da história da Fórmula 1 e um dos mais ricos também da categoria. E a gente tem também o Lewis Hamilton. Para você ter ideia, o Anthony Hamilton teve 4 trabalhos para pagar o início do Lewis no kart. Ainda jovem, ele chamou a atenção de muita gente e recebeu o apoio da Mercedes-Benz. Tudo começou quando Hamilton terminou um campeonato de carrinhos de controle remoto em segundo lugar. Você acredita nisso? O seu pai, então, prometeu comprar um kart para ele desde que tirasse boas notas na escola. Anthony foi o empresário do Lewis até o início de 2010 e depois abriu sua própria empresa de TI. Em 1995, o Lewis tornou-se o piloto mais novo da história a ganhar o campeonato britânico cadete de kart com apenas 10 anos. Ao receber o troféu, o Hamilton viu o Ron Dennis, na época poderoso chefão da McLaren, e disse: oi, eu sou o Lewis Hamilton, ganhei o campeonato britânico e quero guiar seus carros. O Dennis deu um autógrafo para Hamilton e respondeu: me ligue em 9 anos que resolvemos isso. Mas não foi o Hamilton quem ligou para o Ron Dennis, foi o contrário. Em 1998, o Ron Dennis ligou para Hamilton depois de ele ganhar mais campeonatos e ofereceu uma vaga na academia de pilotos do time. Na época, o Hamilton tornou-se o piloto mais jovem da história a assinar um contrato com o time de Fórmula 1. Para você ter ideia, o Hamilton estava chamando tanto a atenção que até o Michael Schumacher falou dele lá em 2011. Ele é um piloto da atualidade, muito rápido, com apenas 16 anos. Se ele continuar assim, tenho certeza que chegará na Fórmula 1. É especial ver um jovem como ele no circuito. Ele tem a mentalidade certa para correr. E saindo da classe média, Lewis Hamilton é hoje um dos atletas mais bem pagos do planeta. E para terminar a lista de hoje, a gente vai falar do Michael Schumacher. Sim, um dos maiores nomes da história do esporte, não teve uma vida muito fácil no início ali da sua carreira. O pai do Michael, o Ralf Schumacher, era pedreiro e também trabalhava gerenciando uma pista de kart. Inclusive, a mãe do Michael, Elizabeth, ela era a cantineira dessa pista de kart. Então era a tia da merenda, entre aspas, lá, a tia da cantina. E como o Michael sempre ficava ali passeando no circuito, o Ralf acabou montando um kart com ele com um motor de motocicleta. E vocês acreditam que em alguns eventos o Michael ganhou o troféu de primeiro lugar, cara? Aí então o Ralf falou: vou pegar umas peças aqui que os outros pais não usam nos karts dos filhos e vou montar um kart pro meu filho. E ele fez isso. Montou com peças descartadas e o Michael foi lá e ganhou também os campeonatos.
Aí chegou um momento que não tinha mais o que fazer, ele precisava de um equipamento superior para disputar corridas. Então, alguns empresários lá da Alemanha, de sua cidade natal, começaram a investir no Michael e o resto é história, né? Ele já chegou bem novo na Fórmula 1, depois de disputar alguns campeonatos de turismo pela Sauber e conquistou absolutamente tudo, primeiro com a Benetton e depois com a Ferrari, nos anos de ouro do time lá no início dos anos 2000. E aí, gente, curtiram? Eu sei que tem muitos outros pilotos, então, se sentiu falta de alguém, coloca aqui na caixa de comentários, tá bom? Que a gente faz uma segunda parte, caso vocês deixem o like nesse vídeo, que é muito importante. Também se inscreva no canal para não perder nada que a gente fala aqui no Boteco F1 e considere ser um membro aqui do canal para que nós continuemos cobrindo a Fórmula 1 do jeito que a gente cobre em 2023. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo.